Também chamar as crianças a vir aqui à frente. Tem uma turminha boa cantando aí. Vocês estão escutando o cântico delas, não estão, não? Vamos orar por elas? Vocês podem vir aqui à frente, não? Estou tão longe de vocês aqui em cima, né? Isso. Vamos orar, falar com o Papai do Céu. Os mais velhos hoje vão ficar aqui, tá? Hoje só vão lá para trás os pequeninos, tá bom? Ok? Vamos orar então pelas crianças. Tem alguns sentados aí, acho que não consegue vir não, né? Tá bom, vamos lá, vamos orar pelos que estão aqui. Pai querido, tome em tuas mãos, ó Deus, esses pequeninos, cuida de cada um deles, que eles possam agora, ó Deus, aprender a tua palavra, aprender, ó Deus, o que o Senhor quer falar ao coraçãozinho deles. Fala com eles agora, e nós te louvamos também, ó Deus, pelos dízimos e pelas ofertas trazidas à tua casa. Obrigado, ó Deus, porque nada nos falta e o Senhor tem suprido todas as coisas. No nome de Jesus nós te louvamos. Amém. Amém. Podem ir bem devagarzinho com a tia. Deixaram na mão aqui, esqueceram de mim. Por favor, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, por favor. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu quero só relembrar que nós estamos hoje na nossa última mensagem da série, tá bom? A série que se intitulou 2024, mais um ano de novas oportunidades. O ano de 2024. Eu tentei mostrar aqui para vocês, nesses 4 domingos, 3 domingos na verdade, que um domingo foi o pastor Rogério, que Deus, Ele nos dá oportunidades na nossa vida. E a grande questão, a grande sacada bíblica espiritual é como a gente aproveita as oportunidades que Deus dá a gente. Por isso que eu estive falando aqui com vocês. Primeiro domingo eu falei sobre fé diante das oportunidades. Segundo domingo o pastor Rogério falou sobre avivamento diante das oportunidades, ou seja, eu preciso ter fé, mas eu preciso ser avivado por Deus, e avivamento tem a ver com quebrantamento, né? Depois, então, eu estive falando na semana passada sobre fazer a diferença diante das oportunidades. Como é que Deus, Ele coloca diante de nós as oportunidades, na verdade, Deus coloca diante de nós as oportunidades, e como é que eu faço diferença ou faço diferente diante dessas oportunidades? Não vivo as velhas práticas que eu fazia lá atrás. E hoje, então, eu quero estar falando sobre perseverança diante das oportunidades, tá bom? Hebreus capítulo 12, eu vou ler apenas o versículo 1, mas eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, porque eu vou expor o texto inteiro, o capítulo 1 inteiro de Hebreus, capítulo 12. Então, por favor, deixe a sua Bíblia aberta aí no capítulo 12 de Hebreus. Diz assim, então, o versículo 1 desse capítulo: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com o que, irmãos? Com perseverança, a corrida ou a carreira que nos é proposta. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, coloque sua vida diante de Deus. Eu queria pedir muito que você pudesse dizer a Deus: Deus, fala ao meu coração agora. Não deixe eu sair daqui sem ouvir a tua voz, sem entender o que o Senhor quer falar comigo. Peça isso a Deus agora. Algum tempo em silêncio, alguns segundos para você se colocar diante de Deus.
Pai, nós estamos diante da Tua presença nessa hora, Senhor. Nós já ouvimos a Tua voz através da leitura das Sagradas Escrituras, através dos louvores. Nós podemos entrar na Tua presença, Te cultuar e Te adorar. Mas nessa hora, Senhor, nós também estamos com as mentes e os corações aqui juntos, como família na fé, abertos, com a mente e o coração abertos, para ouvir o que o Senhor quer dizer ao nosso coração. Senhor, fala profundamente conosco, ó Espírito Santo de Deus, não deixa que a gente saia daqui sem ouvir a Tua voz. Ó Deus, nós vimos na semana passada que o culto é com razão, mas o culto também é espiritual. O Senhor está no nosso meio e que a Tua palavra, através do entendimento e da razão, ela possa penetrar na nossa alma e ela possa transformar, Senhor, as nossas vidas. Deus, não deixa, Pai, que a gente saia daqui apenas como aqueles que escutam, domingo após domingo, vem à igreja, ouve, escuta, mas nos faz sair daqui como praticantes, ó Deus, como pessoas que escutam a Tua palavra, a voz profética do Senhor, e sai daqui, ó Deus, empolgado, animado, desejosos de ouvir a Tua voz e desejosos de, na semana, viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós viver. Nos ajuda, Pai, fala conosco agora, ó Espírito Santo de Deus, é assim que nós Te oramos, em nome de Jesus, e peço que o Senhor me ajude a diminuir sempre, Senhor, e que o Teu nome seja exaltado na minha vida, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Perseverança diante das oportunidades. Eu começo cedo e fico até tarde. Dia após dia, ano após ano, eu levei 17 anos e 114 dias para me tornar um sucesso instantâneo. Lionel Messi, acho que aqui a maioria conhece, não sei se as mulheres gostam de futebol, mas eu creio que até as mulheres sabem quem é esse homem aqui, um argentino. Infelizmente ele é argentino, deveria ser brasileiro, né, gente? Mas é argentino. E a vida de Messi, eu estava olhando não só ele, mas vários outros jogadores e de outros esportes. A gente estava conversando esses dias lá em casa também sobre o basquete, por exemplo. Aqueles que se destacam, aqueles que são os melhores na NBA, no mundo do futebol, do soccer, né? Ou seja, são aqueles que são persistentes, são aqueles que se dedicam mais, são aqueles que se esforçam mais, chegam mais cedo. E quem conhece a história de Messi sabe disso. Ele é um cara que ele chega sempre antes de todo mundo, ele sai depois de todo mundo, e ele chuta a bola a gol, ele vai tentar cobrar falta, ele vai cobrar pênalti, com o foco de que quando chegue no momento do jogo, ele possa ser assertivo e ele possa ganhar o jogo. E não é à toa, então, que esse camarada ele tem essa quantidade aí de títulos e de carreira que ele tem. Esse texto de Hebreus, ele vai trazer um pouco dessa realidade para nós. Alguma tradução vai trazer carreira, outra tradução vai trazer corrida para você. Ou seja, nós temos uma corrida que foi nos proposta. Quem nos propôs essa corrida? Deus, Ele nos propôs essa corrida que se chama corrida da fé. Não é? A gente não sabe quem escreveu Hebreus. Nem o texto é claro. Alguns estudiosos, foi Paulo. Não adianta a gente conjecturar, porque não há um comum acordo de quem escreveu a carta aos Hebreus, quem Deus usou, inspirou para escrever o que Deus queria escrever aqui. A gente não tem certeza, nem tampouco, né? A gente tem uma precisão do ano, do período ali em que foi escrito, mas alguns colocam, foi no período da perseguição da igreja, outros dizem, não, foi um pouquinho antes. Não importa muito para nós hoje. O que eu queria somente destacar rapidamente sobre o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, na verdade, é sobre o conteúdo dela. Ela foi escrita para judeus, o nome já está dizendo, Hebreus. E ela foi escrita para judeus, a gente não sabe qual o destinatário certo. Alguns dizem, foi em Roma, os judeus cristãos que havia se convertido, que havia saído lá da perseguição de Atos dos Apóstolos, lá desde de Atos capítulo 2, havia se convertido ao cristianismo. Alguns vão dizer, então, foram os judeus de Roma. Outros vão dizer, não, foram outros judeus, foram de Jerusalém. Também não importa. O que o texto, então, de Hebreus, de um modo geral, vem trazer para nós? Eu acho fantástico Hebreus, porque ele vai trazer
uma rica exposição, presta atenção nisso, uma rica exposição de todo o Antigo Testamento, de forma muito clara que Jesus Cristo é aquele que veio cumprir tudo aquilo que o Antigo Testamento vem falar sobre o Messias que havia de vir. O Antigo Testamento foi escrito dizendo assim: vai vir alguém enviado por Deus para libertar o homem do pecado. E aí então, até esse homem chegar, até esse Messias, que significa enviado de Deus chegar, né, até lá, tudo apontava para ele. Então ele chega, ele vem, e aí Hebreus vai dizer assim: tudo aquilo que você viu lá no Antigo Testamento, agora se cumpre na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o que é também fantástico observar é que Hebreus, aí no capítulo 12, ele vem mostrar a superioridade de Jesus Cristo. Então, presta atenção, se ele foi escrito para judeus, e há um comum acordo de entender o seguinte: esses judeus, eles estavam querendo voltar às velhas práticas do Antigo Testamento, ok? Eles queriam voltar às velhas práticas. Que práticas eram essas? Fazer sacrifícios de animais. E aí então o livro de Hebreus, a carta de Hebreus vai dizer assim: não precisa mais, o sacrifício perfeito já foi feito de uma vez por todas, Jesus Cristo veio e morreu e derramou o sangue pelos nossos pecados, não precisa mais. Eles estavam querendo voltar às práticas de ir ao templo do sumo sacerdote, né, a sinagoga do sumo sacerdote, e aí então o livro de Hebreus vai dizer assim, a carta vai dizer assim: não precisa. Jesus é o sumo sacerdote, você não precisa mais de ninguém para levar as suas petições a Deus. Jesus é aquele que leva a minha e a sua petição ao Deus Criador, ao Deus Todo-Poderoso. Ele já fez isso por nós, e agora você e eu, nós temos livre acesso ao Pai. Então é isso que Hebreus vem trazer para nós, vem mostrar a superioridade de Cristo. Ele é maior do que Abraão, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que todos os homens do Antigo Testamento, ele é o sacrifício perfeito, ele é o sumo sacerdote. E aí você vai ver isso do capítulo 1 ao capítulo 11, ok? Capítulo 1 ao capítulo 11 de Hebreus, a gente vai ver tudo isso aí sendo mostrado. E agora, quando a gente chega no capítulo 12 de Hebreus, ele vai revelar para nós a importância de nós seguir a nossa vida cristã com Cristo de forma perseverante. Em outras palavras, ele está dizendo assim: não desista, não volta atrás às práticas antigas, siga perseverante caminhando com Jesus. É isso que ele está dizendo agora aqui, nesse capítulo 12 que nós lemos. E ele começa então dizendo assim, olha aí na sua Bíblia, ele vai dizer, também está aqui atrás, ele vai dizer: rodeados, portanto, também nós, uma vez estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas eram essas? Do que Hebreus capítulo 12, o texto que nós lemos agora, nesse versículo 1, está dizendo para nós? Que testemunha? Ele está dizendo assim: vocês, igreja, povo de Deus que aceitaram a Jesus, que colocaram Jesus na vida de vocês, vocês estão rodeados de grande nuvem de testemunhas. De quem ele estava se referindo? Alguém sabe, não? Ele estava se referindo ao capítulo 11. No capítulo 11, ele vai tecer, ele vai escrever uma lista dos chamados heróis da fé, daqueles que creram em Jesus Cristo, mesmo sem Jesus ainda ter vindo ao mundo. Ele vai citar todos os patriarcas, ele vai citar os grandes homens e mulheres de Deus, e ele vai dizer assim: eles creram, e a fé deles foram aprovadas, a fé foi aprovada por Deus, né? E ele vai mostrar isso claramente aí no versículo 11, e é interessante que o versículo 11 ele vai iniciar dizendo assim: a fé é a certeza das coisas. Alguém lembra de qual não? A fé é a certeza, chá de Bíblia, hein, gente? Vamos lá, vamos aprender. A fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que você não vê. Isso é fé. Isso é fé. Eu me lembro de uma irmã, não sei se eu já comentei isso aqui com vocês, há muitos anos atrás, na minha adolescência, eu ia para um culto na casa dela, e o sonho dela era ter um videocassete. E ela colocava, ela dizia que o espaçozinho que tinha no rack da casa dela, ninguém poderia colocar a Bíblia, um copo, qualquer coisa ali, porque ela dizia: aqui é o lugar do meu videocassete. Ela disse: eu não tenho ainda, mas eu creio que Deus vai me dar. E eu me lembro que Deus deu a ela o videocassete,
né? Karina lembra disso, Karina fazia parte desse cultinho de adolescentes, que a gente ia na casa dela. Ela recebeu, a fé é isso. A fé é aquilo que eu não vejo, a fé é aquilo que eu não espero, mas eu creio que Deus vai me dar, que Deus vai fazer na minha vida. E aí, então, ele está dizendo, vocês estão arrodeados de uma nuvem de testemunhas que não viram o Messias, não conheceram Jesus Cristo, não estão num período pós-Jesus Cristo como vocês estão vivendo. Eles não sabiam quem era Jesus. É muito fácil hoje eu e você crer em Jesus. Do ponto de vista humano eu estou falando, porque quem toca é o Espírito Santo. Porque ele veio um dia, ele dividiu a história. É comprovado cientificamente, historicamente, que um Jesus existiu. Mas na época desses caras aqui do Antigo Testamento, não. Ele não tinha vindo ainda. E ele disse, eles creram. Eles acreditaram. Não é? E aí, meus amados irmãos, mesmo do capítulo 1 ao capítulo 11, ele mostrando a superioridade de Jesus, ele começa também agora a enfatizar a crença desses homens. Ele agora vai para os homens. Ele deixa o Cristo Deus e ele vai mostrar como aqueles homens creram. Todo o versículo 11 ele vai falar sobre isso. Então ele está dizendo, gente, vocês estão rodeados de uma nuvem de testemunhas, de pessoas que testemunharam, mesmo sem enxergar, mesmo sem ver Jesus Cristo. Aí agora, ele então vai dizer, ele cita a todos aqueles que creram, né? E agora então ele continua dizendo assim, portanto, livremo-nos de tudo que atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Né? Em outras palavras, ele está dizendo assim, essas testemunhas, eles conseguiram, eles creram, eles venceram. Então, ele está dizendo assim, agora, a carreira que está proposta para vocês, é possível também ser vencida. A fé de vocês nesse Cristo e a caminhada de vocês com esse Jesus, é possível ser vencida. Mas, para isso, ele está dizendo, a gente precisa se livrar de tudo que atrapalha, e a gente precisa correr a carreira da vida cristã, se livrando disso, jogando isso fora de nós, tudo aquilo que nos incomoda, que nos afasta de Cristo. Mas aí ele continua também dizendo, livrar do pecado que nos envolve e que vai afetar a minha corrida na fé com Jesus. Duas coisas. Segura isso aí e no final eu vou voltar. O que é que está atrapalhando a sua caminhada com Jesus? 2. Quais são os pecados guardadinhos que você precisa se livrar, como o texto diz? São duas recomendações muito claras que agora ele vai desenvolver todas elas nos demais versículos aí. Não é? Ele vai trazer para nós. Ele vai fazer uma analogia de um corredor, não é? De um atleta, ou seja, foco no treino, alimentação correta, cuidados com o corpo e a mente, tirar tudo aquilo que atrapalha de você vencer na vida, de você conquistar o alvo. Ele cita alvo, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Não é? Tudo aquilo que lhe traz mal. Ele está fazendo uma analogia, uma comparação do atleta comigo e com você. Isso não é diferente com a gente. O que é que a gente precisa se livrar e o que é que atrapalha a minha vida com Deus? Então, versículos de 2 a 29, eles vão mostrar, então, como correr com perseverança, e ele vai dizer, tirando tudo que atrapalha, e como correr com perseverança, se livrando do pecado. Agora, versículo 2, acompanha aí, por favor. Versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus. Ele é o autor da nossa fé, não é isso? Consumador da nossa fé e autor. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não gente? Para que nós não se cansem e se desanimem. Em outras palavras, ele está dizendo, ele fez tudo por mim e por você. Ele já pagou um alto preço por mim e por você, para que eu e você não se canse. Eu quero começar com a expressão que ele está dizendo aí no texto, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olha somente para ele. É isso que o texto está dizendo. Que ele,
por causa da alegria que lhe foi proposta. Que alegria é essa que foi proposta a Jesus? Alguém lembra, não? Qual foi a alegria que foi proposta para Jesus? Alguém lembra de Isaías? Isaías, quando ele diz assim, ele verá o penoso trabalho, ele verá o fruto do penoso trabalho dele carregando uma cruz pelos nossos pecados. Quem é o fruto do trabalho de Jesus? Eu e você. Nós somos os frutos do trabalho de Jesus na cruz do Calvário. Então o texto está dizendo, pela alegria que lhe foi proposta. Quem propôs a alegria para Jesus? Deus. Na economia da Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, eles decidiram na eternidade que o Filho viria ao mundo, que o Filho se entregaria por nós na cruz do Calvário, que o Espírito Santo depois desceria, habitaria na vida da igreja, para fazer com que aqueles crescem que Jesus é o Filho de Deus. Deus propôs na eternidade a Jesus, dizendo assim, vamos então trazer a nossa alegria de volta. Nós criamos o homem perfeito, nós criamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem se afastou de mim, mas antes de tudo isso, Deus já sabia do que iria acontecer, e então, Ele ali, na Trindade Santíssima, decide que o Filho se entregaria por nós na cruz do Calvário. Depois ele diz, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Gente, você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que um Deus infinito, poderoso, grandioso, Criador de todas as coisas, soberano Deus, esse Deus suportou uma cruz e se tornou vergonha. Por que vergonha? Porque na cruz do Calvário Ele carregou o meu e o seu pecado. Ele carregou o pecado de todos nós. E Ele se tornou vergonha, principalmente para o Deus Pai. O maior martírio de Jesus não foi cuspe, não foi chicotadas, não foi ele carregar uma cruz pesada. O maior martírio de Jesus foi ele saber que no momento da crucificação, naquele momento, Deus, ilustrando de uma forma que eu e você entenda melhor, como se Deus tivesse feito assim para Jesus. Tivesse dado as costas para Jesus, porque Deus não suporta o pecado, Deus não tolera o pecado, Deus abomina o pecado, e Jesus ia carregar na cruz do Calvário todos, mas todos os nossos pecados. Depois ele diz, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele fez tudo isso, ou seja, na economia da Trindade, eles resolveram que o Filho daria vida, ele vem e se torna vergonha, mas ele ressuscita ao terceiro dia, e ele volta para a presença de Deus, e quando ele chega na presença de Deus, ele se senta onde? No trono, porque ele é rei, e ele vai reinar até o fim. Quem pensa que Satanás domina todas as coisas, está enganado. Tudo está sob o domínio e o controle de Deus. Nada pega Deus de surpresa, irmãos, nada, guerra, seja o que for, nada pega Deus de surpresa, virose, vírus, nada pega Deus de surpresa, tudo está sob o controle de Deus. Talvez a sua pergunta é para mim, e depois eu lhe respondo, não, agora não tem tempo para isso, por que Deus permite tudo isso? A chamada teodiceia do mundo, ou seja, a questão de por que Deus deixa as catástrofes acontecerem. Mas, Ele reina. Ele não deixou de reinar. E a Bíblia diz que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E o propósito disso tudo é para que eu e você não se canse e não se desanime. Então, queridos, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, eu quero estimular a mim e a você nessa noite, em primeiro lugar, pare de olhar para você mesmo. Pare de olhar e achar que a vontade é a sua, a vontade é a minha. Sou eu quem decido tudo o que acontece na minha vida. Se você é um cristão de verdade, se você entendeu o Evangelho de Jesus, a vida não pertence a você. A sua vida pertence a Ele. Ele é Senhor da sua vida. A gente precisa parar de olhar para nós mesmos, para a nossa inteligência, para a nossa capacidade, para a nossa sabedoria, para aquilo que a gente acha que consegue. Precisa parar de pensar para a conta bancária,
Pare de olhar para a sua conta bancária e achar que tudo aquilo ali que você tem é porque você, do suor do seu rosto, você fez tudo aquilo. Sim, você fez porque o trabalhador é digno do seu salário. Mas isso foi pela graça de Deus. Foi pela misericórdia de Deus. É Deus quem te dá saúde, inteligência para crescer, te dá o cliente para produzir. Se liberte de tudo o que atrapalha. De não reconhecer muitas vezes o senhorio de Jesus na sua vida, de olhar para as coisas desse mundo e colocar em prática o que o mundo coloca para nós e esquecer as Sagradas Escrituras. Não há mais desvalorização em todos os tempos das Sagradas Escrituras do que os nossos dias. Talvez você vai dizer, não, pastor, mas na reforma, do século III ao século XV, quando a gente teve o período de trevas da igreja, a Bíblia foi tirada da mão do povo. E eu vou dizer verdade. Só com a reforma protestante é que a Bíblia voltou para a mão do povo. Mas hoje é muito pior, porque o povo tem a Bíblia e não lê. O povo tem a palavra e não se alimenta dessa palavra. Hoje, para mim, é muito pior. Mas ele continua, versículo 4 agora, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então, persevere olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus, não olhe para você mesmo. Em segundo lugar, persevere na luta contra o pecado. Persevere na luta contra o pecado, ele está dizendo aí, olha o texto, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram, até o ponto de derramar sangue. Nós precisamos lutar contra o pecado até o ponto de derramar sangue. O que é que significa isso? O que é que esse texto está dizendo para nós? Significa, sabe o que, irmãos? Sacrifício. Quando o animal era morto ali no altar, ele estava representando a mim e a você, os nossos pecados estavam ali, né? Jesus pagou esse preço, agora Jesus quer que todos os dias eu e você morra para o pecado e viva para Deus. Isso significa sacrifício, isso significa eu dizer não ao pecado. É fácil? É não. Porque a gente ainda tem em nós o que a gente chama na nossa teologia reformada de depravação total. O homem ainda está depravado totalmente em sua natureza. É a graça de Cristo que nos salva. Nós ainda temos a semente do pecado, nós nunca vamos deixar de pecar totalmente, somente na glória. Mas lembra uma vez, eu já falei isso aqui, e por onde eu passo eu falo isso, a excelência de ser cristão não é deixar de pecar, é não viver na prática do pecado. Porque deixar de pecar, só no céu, mas é não viver praticando o pecado. E o texto está dizendo, então, que nós precisamos nos sacrificar. Derramar sangue é no sentido aqui simbólico de sacrifício. Abandonar é dizer não ao pecado. É fugir. Lembra de José? Quando chegou lá e a mulher se despiu para ele. O que é que ele fez? Não, eu sou forte. Eu sou forte, eu vou ficar aqui porque eu vou resistir. Ele corre. Ele foge, que nem um menino. Talvez para muitos homens por aí afora vai dizer, José era um bobão, devia ter pego a mulher. Não, ele foge porque ele temia o Deus dele. Fugir do pecado, abandonar o pecado, é muitas vezes, quando a gente não consegue por nós mesmos, é nós pedirmos ajuda. Dizer, eu preciso de socorro, eu preciso sair dessa situação em que eu estou vivendo. E às vezes você sozinho não consegue, tem que ter alguém espiritualmente te ajudando para isso, para abandonar o pecado. É temer a Deus a ponto de aceitar a disciplina do Senhor. A disciplina de Deus. Eita, gente, agora o negócio pega, porque o negócio é difícil agora. A gente aceitar a disciplina de Deus não é algo tão fácil na vida da gente, não. E o texto agora vai mostrar isso muito claro para a gente. Dizer não ao pecado é algo que eu tenho que viver constantemente. Fugir do pecado é algo que eu tenho que viver, tenho que fugir constantemente. Então você olha para Jesus, você persevera na luta contra o pecado e agora você persevera diante da disciplina do Senhor. O texto está dizendo agora para nós, versículo 5, não rejeite a disciplina do Senhor.
e não se magoe com ela. E diz que, o texto vai continuar dizendo aqui para nós, no versículo 5 ainda, que isso é uma palavra de ânimo para nós. A palavra de ânimo para mim e para você é: aceita, Willamis, aceita a disciplina do Senhor na sua vida. E isso é uma palavra de ânimo. O texto está dizendo, versículo 6, a disciplina é por amor do pai para com o filho. Versículo 6 está dizendo isso muito claro para nós. A disciplina é em amor. E ele vai dizer: o Senhor disciplina quem ama e castiga aquele a quem aceita como filho. Quem aqui é filho de Deus? Então aceita a disciplina. Aceite a disciplina do Senhor quando Ele quer te corrigir. Versículo de 7 a 8 em diante, ele vai dizer: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Infelizmente tem muitos hoje assim, que não são disciplinados pelos pais. E se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Outra tradução vai dizer bastardos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, Deus, no caso, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Veja o que o texto está dizendo para nós, presta atenção. Em outras palavras, esse texto está dizendo assim: o filho que não é disciplinado não é filho. Em outras palavras, não, em todas as palavras. O filho que não é disciplinado, esse filho não é legítimo. Deixa eu falar sério, presta atenção, deixa eu continuar levando você a entender o que esse texto está dizendo. Presta atenção, Deus não precisa disciplinar o mundo lá fora, aqueles que não têm Cristo. Você sabia disso, não? Você sabia que Deus não precisa? Por quê? Porque eles não são filhos. Nem todos são filhos de Deus. Pelo contrário, uma palavra mais dura agora para nós é que diz assim: aquele que não é filho de Deus é filho de quem? Do diabo. O apóstolo João vai tratar isso nas suas cartas de forma muito clara. Muito clara. Então o texto está dizendo que o Pai só disciplina aquele que é filho. Se você é filho de Deus, eu e você, nós vamos ser disciplinados por Deus. Porque quem não é filho de Deus, vive nos ensinos dos filhos do seu Pai. Nós que somos filhos de Deus, vivemos nos ensinos dos filhos, vivemos nos ensinos do nosso Pai. E o mundo jaz no maligno. Então as pessoas que estão lá fora caminhando distantes de Deus, sem dizer sim para Jesus, sim para Deus, não são filhos de Deus, são criaturas. As Escrituras deixam isso claro para nós. Isso não é o pastor William que está falando, é a palavra de Deus que está dizendo. Então, Deus não precisa disciplinar mais eles, porque um dia, quando o pecado entrou no mundo, eles já foram disciplinados de uma vez por todas. Eles estão condenados pelos seus delitos e pecados. A Bíblia diz que Deus só tem um filho, o unigênito, o único do Pai. Mas a Bíblia também diz que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos por adoção. Então, Jesus tem um único filho, mas Ele tem os outros filhos que Ele adotou. E esses filhos são aqueles que disseram: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador da minha vida. Então, vai acontecer na minha caminhada, até Jesus voltar, ou até eu partir dessa vida, de eu ser disciplinado por Deus, eu e você. Isso vai acontecer por várias vezes. A disciplina acontece porque nós somos filhos. Então, o texto está dizendo: não rejeite a disciplina do Senhor e nem se magoe com ela. Há muitos com corações duros. Há muitos que estão dentro da igreja, que vivem se magoando por qualquer coisa e se chateando por qualquer motivo. Quando recebe uma repreensão,
Primeira coisa que eles fazem, sabe qual é? É sair para outra igreja do lado. Porque existe hoje a múltipla escolha. Então, se aqui não está bom para mim, eu vou para do lado. Porque igreja não falta. Ou como tem uma linha hoje em dia, eu não preciso de igreja, eu fico em casa. Se eu ler a palavra, está bom demais. E é contrário às escrituras do mesmo jeito. Então, por isso que tem muitos pastores que não falam de pecado na igreja. Tem muitos pastores que não exortam suas ovelhas, líderes que não exortam, sabe por quê? Com medo de perder. É melhor ter a igreja cheia de muita gente do que perder as ovelhas. Que, na verdade, os que pensam assim como ovelhas, esse tipo de ovelha, não é ovelha. Porque a ovelha de verdade diz assim: Deus, desce o sarrafo na minha vida porque eu preciso. Eu preciso ser quebrantado, eu preciso ser trabalhado pelo Senhor. Não rejeite a disciplina, nos alegremos nas provações. Olha o que Tiago diz, no capítulo 1, versículo 1 a 3, ele diz assim: meus irmãos, não só, preste atenção, não só disciplina, mas provação também, isso eu quero mostrar agora para você. Provações. Quem não passa por provação aqui? Todos nós passamos. E ele diz assim: irmãos, considere um motivo de alegria passar por provações. Pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. Quando nós somos provados na nossa fé, nós nos tornamos perseverantes. E ele dizia: a perseverança vai ter ação completa. Que ação completa é essa? Que ação completa é? Para que a gente se torne maduros e íntegros. Percebe? Para que a disciplina serve? Para que a provação serve? Para levar a gente à maturidade, para levar a gente ao relacionamento com Deus. Porque se tudo estiver bom na minha e na sua vida, fala sério, a gente vai se voltar para Deus? A gente vai querer Deus? A gente vai se relacionar com Deus se tudo tiver mil maravilhas? De um modo geral, não. Talvez para alguns sim, mas de um modo geral, se tudo tiver mil maravilhas, a tendência nossa é rejeitar Deus. E quando vem o problema, ai meu Deus, aí corre para Deus. Então, queridos, persevere na disciplina do Senhor. Em quarto lugar, persevere em se fortalecer. Versículos 12 e 13. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Presta atenção, os joelhos, o que é que o joelho faz? Qual é a função do joelho no corpo? Sustentação. O joelho ele é flexível e ele faz você ficar em pé. Qual é a função das mãos? A função das mãos, eu coloquei algumas coisas aqui, você pode acrescentar. Ela pega, ela toca, ela arranca, ela afasta, ela ajuda a se apoiar, ela se protege. Depois, os pés. O que é que os pés fazem? A principal função do pé, além de firmar você, deixar você em pé, é lhe levar para algum caminho. Então, o que o texto está dizendo para nós, numa analogia aqui muito clara, é muito claro isso aqui para nós, nós precisamos permanecer firmes, em pé. Então, fortaleça os seus joelhos, cuide das suas mãos, ele está dizendo, cuide dos seus pés, leve os seus pés para o caminho que você tem que ir de verdade. E eu fico pensando, eu estava pensando em casa quando eu estava preparando essa mensagem, Deus, não tem outra forma a não ser entender isso aqui. Não tem outra forma a entender que a oração, a leitura da palavra e o estar na casa do Senhor é o que faz fazer a gente permanecer de pé. A leitura da palavra diária, o meu dia a dia com Deus, a minha caminhada com Jesus, a minha oração com Ele, o meu relacionamento com Ele e o meu relacionamento horizontal, vertical e horizontal, eu e você, amando uns aos outros, errando uns com os outros, falhando uns com os outros, mas se levantando de novo, pedindo perdão e caminhando juntos, é isso que faz ser o cristão de verdade. É isso que nos leva, então persevere em se fortalecer. Como é que você se fortalece? Hebreus no capítulo 10 vai dizer assim, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. A igreja, ela é importante na minha vida e na sua vida.
E quando a gente vai para o exemplo de Atos dos Apóstolos, a igreja que mais me empolga, que mais me anima, que mais me deixa assim entender que é isso que Deus quer para as nossas vidas, era uma igreja que vivia nos lares uns com os outros, era a igreja que vivia no templo uns com os outros, era a igreja que estava junta o tempo todo. O tempo todo. Isso é ser igreja. E isso vai fortalecer, porque na hora da crise, na hora da luta, talvez você não esteja lendo a palavra, talvez você não esteja orando, você não esteja bem com Deus, mas vai chegar alguém, se você está firme na igreja, vai chegar alguém que vai dizer assim, ei, vamos lá, vamos sair disso, vamos nos ajudar uns aos outros, levanta, toma minha mão. Por quê? Porque eu tenho uma família na fé. Então, leitura da palavra, vida de oração, relacionamento com Deus, mas relacionamento uns com os outros é o que me motiva a perseverar e a me fortalecer. A gente poderia fazer analogia aqui, né, irmão Almeida, dos joelhos dobrados, aí pode ser a oração, né? Dobrar joelhos, mãos para servir, pés para socorrer, para ajudar, para estar ali firme no Senhor. Versículo 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Em quinto lugar, eu quero dizer para você, persevere na paz de uns para com os outros. Persevere em ser o promotor da paz de uns para com os outros. E o que eu acho interessante é que ele atribui a vida santa a você promover a paz, a você viver em paz. Quando você vive em paz uns com os outros, o texto diz, essa é a santidade que Deus requer. Você sabe por quê? Porque aqui está explícito o decálogo, os 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos me referem a Deus. Os 6 últimos mandamentos me referem uns aos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas, Jesus resume, e ao próximo como a nós mesmos. Então ele está dizendo, perseverem na paz de uns para com os outros. Isso implica amar, isso implica perdoar, isso implica ajudar, isso implica servir uns aos outros e servir de suportes. Quando a Bíblia fala servir uns aos outros de suporte, sabe? Então, quando diz assim, suportável, vou ter que suportar o irmãozinho, não é disso que o texto está falando. Você sabe o que é servir de suporte? É se agachar assim e dizer assim, sobe aqui nas costas, e você sair levando o outro. Isso é servir de suporte. E o texto está dizendo para nós isso, viva em paz com todos. Agora, presta atenção. O fato de amar, o fato de perdoar, a recomendação dos uns aos outros nas Escrituras Sagradas, não significa que a gente tem que tolerar o erro dos irmãos, ou o erro de quem está na igreja, de que se diz ser irmão, mas que às vezes é lobo no meio de ovelha, é trigo, é joio no meio do trigo. Então o fato de eu amar, de eu perdoar, eu não vou tolerar o erro do outro, eu não posso ser conivente com erros uns dos outros. Pessoas que engendram, o texto vai dizer, contendas. Pessoas que vivem dentro da igreja com maledicência, com a boca para falar mal, para tecer setas inflamáveis contra os irmãos. Me lembro de uma pessoa católica que foi numa igreja evangélica. E quando ela saiu daquela igreja, ela disse para o irmão daquela igreja, mais nunca eu volto aqui. E perguntaram a ela por quê. E ela disse, porque eu não falo do meu sacerdote, do meu padre. E aqui eu estava ouvindo gente falando do seu pastor. Agora, isso não é só comigo não, irmãos. É uns com os outros. A gente precisa ser honesto, a gente precisa aprender a ser sincero uns com os outros. Ser verdadeiros uns com os outros. Maledicência, pessoas que levantam falso, que tem cara de piedade, que na sua frente é uma coisa e por trás é outra, e são os fariseus, e que devemos nos afastar desses segundo as Escrituras, segundo os ensinamentos do apóstolo Paulo para Timóteo, e para Tito e para tantos outros. Então, na mesma Bíblia que diz que a gente tem que amar, perdoar, viver família na fé, cuidar uns dos outros, servir uns aos outros, a mesma Bíblia diz assim, se o irmão está em pecado, trata ele, e ele não quer se converter, ele não quer entender que está errado, trata ele como incrédulo. Mateus 18 fala isso. Trata ele como ímpio, se afaste, exorte, repreenda. Paulo recomenda Timóteo a fazer isso na igreja. Então veja que o mesmo Deus que trata sobre trazer paz,
é o mesmo Deus que diz assim: afasta aqueles que não promovem a paz dentro da igreja. Tira esses. Versículo 15 e 16 agora. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote ou cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os direitos de primogenitura dele. Então, presta atenção, ele diz assim uma coisa muito interessante nesse versículo 15. Ele diz assim: ninguém se exclua da graça de Deus. O que é que significa isso, irmãos? Ninguém se exclua da graça de Deus. A graça é um favor que eu não mereço, que é a salvação em Jesus. Eu não merecia e Ele me deu de graça. A graça nos salva e nos liberta do pecado. É assim ou não é? A graça nos une num só corpo, como uma família na fé. A graça de Deus significa ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, segundo Paulo fala em Filipenses capítulo 2. Isso é graça. Mas algumas pessoas estão se excluindo dessa graça dentro da igreja. Como assim, pastor? Aí ele vai dizer: quando se enche de raiz de amargura. Amargura, por exemplo, falta de perdão, seja o que for, nessa direção, é um veneno que você toma contra você mesmo. Não é contra o outro, mas você está se matando quando você não perdoa. Quando você não ama, quando você não cuida, você está se matando, e não matando o outro. Você está achando que está matando o outro, você está se matando. Raiz de amargura. Todo mundo sabe o que é que a raiz faz. Ela começa a enraizar por tudo que é lado. E depois ele vai dizer, e essas pessoas estão causando perturbação e contaminando a muitos. Depois ele vai dizer, quanto os imorais e profanos perturbam a vida da igreja. Ou seja, pessoas imorais dentro da igreja, pessoas profanas, que profanam a casa de Deus, estão perturbando a vida da igreja. Então, preserve a paz, mas não deixe que ninguém se exclua de tudo aquilo que Jesus nos ensinou e de tudo aquilo que Jesus veio fazer por nós. Depois, no versículo 6 em diante, aliás, versículo 18 em diante, se preserve na presença do Senhor. Eu não vou ler porque são vários versículos aí de 22 em diante, mas eu só queria dizer para você que o texto está fazendo uma recapitulação, uma lembrança de quando Moisés estava ali no Monte Sinai. E diz que o povo não podia subir ao monte, só Moisés podia subir ao monte. Só Moisés podia estar ali na presença de Deus e receber os 10 mandamentos. E ele fala isso nesses versículos. Mas agora, no versículo 22 e 23, ele diz assim: nós podemos chegar ao monte do Senhor e não precisa mais de intermediário, não precisa mais de Moisés, não precisa mais de ninguém. Ele diz, mas vocês chegaram ao monte de Sião, a Jerusalém celestial, a cidade de Davi, do Deus vivo, aliás, perdão. Chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, dos espíritos dos justos, abençoados. Você sabe o que é isso, irmão? Ele está dizendo assim, não precisa mais de monte. Deus, Ele te dá livre acesso a Ele. Nós podemos chegar na presença dEle. Nós podemos dobrar os nossos joelhos e conversar com Deus. Nós podemos vir à igreja e ouvir Deus falar conosco. Não precisa mais de sumo sacerdote. Não precisa mais de um grande líder como Moisés. Você tem acesso à presença do Senhor. Então, ele está dizendo, persevera nisso, persevera na presença de Deus. Por último, para terminar, versículo 25, ele diz assim, cuidado, não rejeitem aquele que fala, se os que se recusam a ouvir, aquele que os adverte, ou advertia na terra, não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte nos céus. O texto está dizendo então para nós, irmãos, não rejeita a voz do Senhor.
na minha e na sua vida. Não rejeita. Persevere olhando para o alvo. Persevere na luta contra o pecado. Persevere diante da disciplina do Senhor. Persevere persevere se fortalecendo na palavra, na oração, na igreja. Persevere na paz de uns para com os outros. Persevere na presença do Senhor. E por último, então, não rejeita essa palavra. Persevere na palavra do Senhor. Infelizmente, nós hoje temos ouvido muitas coisas por aí afora, na internet, nas igrejas, e algumas dessas coisas têm deixado os cristãos confusos, desnorteados, porque eles não se alimentam da palavra e eles vão beber desses caras. E de fato, muitas vezes são doutrinas de homens. A principal coisa que você precisa sair daqui entendendo é: o que o seu pastor está pregando está na palavra? Para isso você precisa conhecer a palavra. Para isso você precisa ler a palavra. Você precisa se alimentar dela. E Deus é um Deus de ontem e de hoje. Ele fala ontem e Ele fala hoje. E Ele está falando conosco. Vou voltar às duas perguntas para terminar. O que é que tem atrapalhado a sua vida? Lá no versículo 1, lembra? Corra, olhando firmemente o autor e consumador da fé. E ele diz assim: tira de você, afasta de você o que está atrapalhando a sua vida de correr a carreira cristã. A pergunta que eu fiz no início foi: o que é que está atrapalhando você? O que é que está atrapalhando você, por exemplo, de ter um bom relacionamento com o seu cônjuge? É o seu jeito, é o seu temperamento, é sua forma de tratar, é o seu desprezo. Afasta isso, afasta o temperamento que não é bom, afasta o estresse da vida, tira isso de você, meu irmão. Nós homens, as mulheres têm isso também, mas nós homens temos muito mais, e isso é Gênesis, é bíblico. A nós foi dada uma responsabilidade de manter a casa. Eu sempre digo isso: mulher, quando perde um emprego muito bom, ela esperneia, chora, grita, reclama da vida, e depois ela está rindo. Mas o homem, quando perde um emprego bom, ele dá um tiro na cabeça. Porque nós temos a responsabilidade, e o estresse da vida gera essas coisas na gente. Essa preocupação em manter família, manter a casa, correr atrás, ganhar dinheiro, e ainda mais a vida do imigrante aqui, que quer mandar dinheiro para o Brasil, com um sonho de um dia voltar para o Brasil, e ele não aproveita a sua família aqui. Ele não aproveita esposa, ele não aproveita filho, ele não brinca. E eu vou dizer isso para vocês, irmãos, às vezes eu me vejo me pegando nessa circunstância. Coisas que eu nunca vivi na minha vida. E Deus está chamando a mim e a você para dizer assim: ei, arranca de você todo o estresse. Tira a ansiedade, a preocupação com o dia de amanhã. O amanhã trará os seus cuidados. Mateus capítulo 6, ali 5 e 6, né? A gente estava conversando esses dias lá em casa, rumores aí, todo mundo falando: vai voltar a ter uma pandemia no mundo, vai ter guerra, vai ter isso, vai ter aquilo. E ontem lá em casa, até a Karine disse assim: mas você não está nem vendo nada, tal. Eu disse: olha, eu não sou fatalista, porque eu creio que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Eu creio que nos últimos dias virão guerras, rumores de guerras. Eu creio que vai vir pandemias. Está lá tudo em Mateus capítulo 24, é só ler. Eu creio que nós vamos ter tudo isso, e já estamos tendo, na verdade. Mas se eu não consigo me preparar para isso, porque eu não tenho, eu não vou me desesperar. O que é que eu tenho que fazer? Deus está em tuas mãos. A minha vida e da minha família está em tuas mãos. Eu não posso me desesperar. Até porque o morrer é o quê? Segundo Paulo, lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, ainda que venham as tempestades na vida,
Eu não posso ser alienado, eu tenho que saber de tudo, eu tenho que entender tudo que está acontecendo. Eu tenho que tentar me preparar de alguma forma, mas se eu não conseguir, porque as minhas condições hoje não permitem isso, eu tenho que confiar no meu Deus e não ficar desesperado. O que é que tem que arrancar? Traumas do passado? Assédio? Tem gente que carrega isso anos e anos, não consegue ter uma relação sexual boa com seu marido porque foi assediada na infância. Você precisa arrancar isso da sua vida, jogar fora. Você passou fome na sua infância e por causa disso hoje você é aquele cara que trabalha demais para ter tudo na vida? Cuidado, para daqui a pouco você não estar apegado ao dinheiro, né? Ter apego ao dinheiro. Quais são os seus traumas? Tem que jogar fora. Grosseria dentro de casa, viu o pai batendo na mãe, aí você vai fazer o mesmo com a esposa? Viu a mãe batendo no pai, seja como for, que o mundo hoje já está tudo invertido, né? Joga fora. Segunda pergunta que eu fiz foi: quais os pecados que precisamos nos livrar? Citei alguns aqui, você pode aumentar a sua lista aí também. Maledicência, falar mal uns dos outros. É só ler Tiago. A língua, ela serve para abençoar e ela serve para amaldiçoar. Então você precisa arrancar isso de você de uma vez por todas. Mentiras, você é uma pessoa mentirosa. Deus detesta a mentira, porque quem mentiu desde o princípio foi Satanás. Adultério, prostituição, você precisa se libertar disso. Nós precisamos, a humanidade precisa se libertar disso. Amor ao dinheiro, nós precisamos nos libertar disso. Gente, a gente vive, lança uma coisa hoje, a gente não se contenta com aquilo e a gente quer mais. Apego ao dinheiro. Compra um carro e não está satisfeito já com aquele carro, já quer outro. Nós precisamos libertar disso. Nós precisamos libertar, irmãos, da preguiça de servir a Deus. Todos os domingos, essa igreja precisa de você. Se você não entende isso, e você está aqui somente para fazer da igreja, aquela igreja que você vai lá, entra lá, que nós chamamos de supermercados da fé, entra na prateleira e pega a tua bênção e vai embora, você não entendeu o evangelho. Nós precisamos de você. Precisamos de você em reunião de casais, precisamos de você em reunião de homens. Me liga perguntando: Williams, pastor, o que é que você está precisando? O que é que eu posso fazer para ser útil? Todo domingo aqui a gente tem que montar a bandeira, a gente tem que montar as coisas, a gente tem que deixar tudo pronto e preparado. É uma igreja nova, está começando, são poucas pessoas ainda. Precisamos de gente para servir. Nossa arrecadação financeira caiu nos últimos meses. Mas você gosta de ouvir todo domingo um pastor trazer uma palavra para você, mas a pergunta é: ele precisa ser sustentado por você, porque isso é bíblico. Tem charlatão por aí fora, tem muito, roubando dinheiro dos membros da igreja. A igreja se paga, ela tem aluguel, tem estrutura, tem tudo. Então acorda, meu irmão, seja fiel a Deus, com seus dízimos, com suas ofertas, contribua com a casa do Senhor. Tudo que eu sempre recebi na minha vida, eu devolvo para Deus, devolva para o Senhor o que é dele, porque não é seu, é dele. O que é que a gente precisa, que pecado a gente está precisando arrancar das nossas vidas? Sei lá, grosseria, estupidez uns com os outros. Afasta tudo que te traz ruim, maldade, sei lá, incômodo do teu coração e abandona o pecado, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Deus amado, nós estamos na tua presença ainda, Senhor. A tua palavra, ela é viva. A tua palavra é eficaz. Às vezes eu me constranjo, Senhor, em passar tanto tempo demorando na pregação. Às vezes isso me incomoda, Senhor.
Mas a gente passa tantas vezes horas e horas vendo tanta besteira no celular, no YouTube, na televisão. A gente vai para tudo que é lugar, a gente vai para um show, passa 2 horas, Senhor. Mas a gente se incomoda com poucas coisas na casa do Senhor. Deus, me dá a boca de profeta. Que aqueles que estão entre nós, Senhor, entendamos que a gente precisa caminhar juntos, andar, amar uns aos outros, quebrar as diferenças, ver o que é que a gente pode melhorar, o que é que a gente pode ser trabalhado, ouvir a disciplina do Senhor. Oh Deus, quebranta o teu povo, Senhor. Quebranta-nos, Senhor. Nos ajuda a ser fiel ao Senhor, Pai. Ser cristão é muito mais do que o que a gente está vivendo, Pai. Quebranta-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A igreja presbiteriana é uma igreja histórica. Ela vem desde a Reforma Protestante do século XVI. O nosso foco como igreja é expor o texto sagrado, não de acordo com nossas preferências ou para agradar alguns. O nosso foco é de fato explorar o texto à luz do seu contexto, à luz dos originais e mostrar o que de fato a palavra de Deus quer dizer para nós. Nossos cultos são cristocêntricos. A ênfase não é em mim, não é em você. A ênfase não é no homem, mas em Cristo. Tudo que nós fazemos no culto, nossa música, o estudo para as crianças, toda a nossa programação de culto é focada em Cristo, para a exaltação de Cristo somente. O nosso foco é nos motivar a servir a Deus, amar a Deus e servir uns aos outros e amarmos uns aos outros. Emmanuel é o Deus conosco e por isso nós baseamos a nossa igreja em 3 pilares. Discipulado, o Deus que deixou a sua palavra para nós e ele se revela a nós através da sua palavra e a palavra que nos transforma. Comunhão. Nós queremos ser uma igreja que ama uns aos outros, que se preocupa com as necessidades uns dos outros, que vive de fato aquilo que a Bíblia fala sobre uns aos outros, que é amar, perdoar, servir. É isso que nós queremos ser, uma igreja que vive comunhão. E missão. Missão é exatamente o entendimento que todos nós temos uma missão aqui nesse mundo, que é proclamar o amor de Deus para todas as pessoas. Nós somos a Igreja Presbiteriana Emmanuel em Port St. Lucie.